Olá, sejam bem-vindos ao Arena Universitária. No programa de hoje, vamos falar sobre tatuagem versus mercado de trabalho. Antigamente, ela era vista como uma forma de rebeldia. Hoje, como arte. Como será que os gestores de RH olham os funcionários tatuados? Eu recebo agora os nossos convidados. Inês Limeira, diretora executiva de RH. Roberto Cruz, tatuador. Carol Herling, jornalista. Roque Malias, músico, e essa plateia maravilhosa formada pelos futuros comunicólogos, todos alunos aqui da Universidade Veiga de Almeida. Agora, para começar aqui o nosso bate-papo, quero saber da Carol. Carol, verdade que você teve problemas por conta das suas tatuagens? Como é que foi isso? Olha, os problemas, assim, começaram quando eu ainda trabalhava numa revista, há 10 anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me rabiscar. E os patrões não gostavam muito, não. Então, tipo, trabalhava com camiseta mais comprida, vestido, com roupa assim que escondesse mesmo os desenhos, né? Mas até então era mais tolerado, porque como eu morava em Florianópolis, que é uma cidade de praia, verão, o tempo todo, a galera meio assim, fazia vista grossa, assim, um dia com uma roupinha curta e tal. Agora, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro para trabalhar em empresa grande mesmo, de assessoria de imprensa, de comunicação, eu sou jornalista também, o que acontece? Eu tinha uma postura assim, tinha que ter uma postura completamente careta, digamos, na vestimenta, porque cliente não levava numa boa, até mesmo a minha patroa, minha antiga patroa não aceitava, sabe? Era muito bizarro. Eu trabalhava sozinha dentro da sala, sozinha, e tinha sempre alguém para me fiscalizar que vinha da rua para ver se eu estava usando a roupa correta, como tinha que ser. Inês, ela está falando aqui, eu estou aqui pensando, né? 2012, Rio de Janeiro. Esse tipo de situação ainda é comum? É normal? Ver esse tipo de situação nas empresas, na hora da contratação? É comum sim. Depende muito do tipo de negócio para onde você está indo, né? É até interessante ela dizer que estava trabalhando um pouco com uma agência, mas normalmente ambientes assim, onde você trabalha com publicidade, propaganda, ou até uma empresa como a Rede Globo, por exemplo, empresas normalmente de comunicação, isso não é tão pesado. Mas em outros mercados é visto sim de uma forma diferente, digamos assim. E não é pelo RH necessariamente, também pelo RH, mas é pelos gestores, né? Porque muitas vezes você pode até encaminhar uma pessoa com uma tatuagem que fique muito à mostra e eles devolvem, não, essa pessoa aqui não, para esse setor não, porque eu acho que tudo depende do equilíbrio, aquilo que você vai fazer, com quem você vai se relacionar, o seu cliente, então é uma questão de relacionamento, né? Então... Mas existem casos assim da pessoa não ser contratada única e exclusivamente por conta da tatuagem. Por exemplo, a pessoa passa por todo o processo, é aprovada, vai bem na prova, na dinâmica, e ela não entra, não fica na vaga por conta da tatuagem? Normalmente isso nem ocorre. Por quê? Porque isso é uma coisa que é vista desde o início. A não ser que a pessoa esconda no início, aí depois, no último momento, vá com uma roupa que apareça. Mas normalmente é visto no início. Porque assim, se a pessoa quer fazer uma tatuagem, que faça, mas num lugar que ela possa colocar uma blusa, uma coisa que não apareça muito num local de trabalho. Porque... a questão é muito essa, você tem que pensar que você não sabe o dia de amanhã, depois que você fez a tatuagem, vai ser bem complicado para tirar. Mas eu quero ter uma tatuagem, então vamos fazer num lugar que não dê muito para aparecer, assim, que dê para botar uma camisa, uma blusa, uma saia, uma calça, que só... eu vejo, algumas pessoas vejam que seja discreto, que seja fácil disfarçar, para não te causar problemas amanhã, né? Você nunca sabe o futuro. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Verdade. Agora, Roque, levando em consideração o que a Inês está falando, como é que você fica nessa situação? Porque você tem tatuagem no braço, você estava falando que tem na perna. Você já passou por esse tipo de problema? Porque assim, você é músico. Então, assim, acredito que para um músico, toca à noite e tal, acredito que seja mais tranquilo, as pessoas aceitem. Mas você já passou por esse tipo de situação, de repente, de preconceito, de concorrer a uma vaga e não conseguir por conta disso? Preconceito de concorrer vaga ou tentar algum trabalho, acho que nunca foi problema, assim. Acho que muito pelo contrário, eu arrumei trabalho por causa das tatuagens, no caso. Vieram contratar por casting de trabalho, modelo, camisa, essas coisas, pelas tatuagens. Não
nunca tive isso. Teve preconceito familiar, de amigos, família de amigos, olhar e falar, isso aí, esse maluco não tem futuro não anda com ele não, que ó, ele tá perdido, isso aí tá doidão. O que te levou a fazer sua primeira tatuagem? Por que você resolveu fazer a primeira tatuagem? Eu sempre gostei, eu sempre achei que combinava esteticamente comigo. Acho que tem gente que usa tatuagem e que você olha, pô, parece que a pessoa tá, sei lá, é como se vestir igual um colorido, nada contra os coloridos, mas a pessoa começa a colocar roupa demais, extravagante, e não fica legal, mas eu achava que combinava com o meu visual. Sempre gostei, sempre tive amigos tatuadores, amigos tatuados, e falei, cara, eu quero isso pra minha vida, e tive esse apoio dentro de casa. Acho que não tem nenhuma situação especial, óbvia, fiz tatuagens para pessoas dedicadas, mas a primeira, não, eu tive 18 anos e falei, agora é o momento, vou fazer. Agora, Roberto, qual é o perfil da pessoa que procura o seu trabalho? Você é um tatuador, né? Quem te procura? Qual é a pessoa hoje que quer fazer uma tatuagem? Então, a pessoa que quer fazer uma tatuagem hoje em dia, cara, acho que é uma pessoa que tem que ter uma atitude, saber o que quer. Até porque tatuagem não é uma brincadeira, é uma coisa para ser levada bastante a sério, até porque é para sempre. Para retirar uma tatuagem é bem complicado. Eu acho legal, tipo assim, a pessoa sempre pensar, ter 18 anos para fazer uma tatuagem também. Que é interessante, tipo, você ter uma consciência tendo aquela tatuagem, sabe? O que você vai levar. Tipo assim, não julgando ninguém, porque eu acho que se a pessoa também quiser ter uma tatuagem por moda, ela pode ter, mas que tem uma consciência que ela tá fazendo aquilo ali por uma moda, e que se essa moda acabar, ela vai ter uma tatuagem, de repente, que ela não goste. Mas assim, a maioria das pessoas que eu tatuo, normalmente, são pessoas que sabem o que querem e, tipo, eu nunca tive nenhum problema com as pessoas que eu tatuei. Mas você encontra clientes, por exemplo, que querem fazer uma tatuagem, mas ficam presos nessa questão que a Inês comentou aqui, de procurar um trabalho, de repente sofrer algum tipo de preconceito e tal, e aí pedem, de repente, uma coisa mais discreta por conta disso? Então, pelo que ela comentou, tipo assim, eu tenho até na minha casa, minha irmã é advogada, ela é toda tatuada, as tatuagens dela são em lugares que não aparecem, e, cara, assim, ela tem um braço fechado, a costela fechada, daqui pra cima o braço, a costela toda, tem nas costas, mas ela, tipo assim, como ela é advogada, ela não usa uma roupa que apareça as tatuagens, então nunca teve muito problema. Tipo, ela tem piercing também, tipo, também nunca teve muito problema. Teve algumas empresas que, assim, reclamaram, mas, tipo, acho que a atitude do trabalho dela falou um pouco mais alto, às vezes. Tipo assim, profissionalismo dela, na verdade. Tanto é que tem até um rapaz que é, tipo, na parte de advogados e tal, que ele é todo tatuado. Ele é um promotor, na verdade. Ele é bem conhecido no Rio de Janeiro. Ele é barbudão, todo tatuado, tem o braço fechado, o corpo todo. E ele vai trabalhar, ele sempre cobre para trabalhar, para fazer os trabalhos dele. Mas, tipo, no dia a dia ele tira e fica de boa. Agora eu quero saber do Roberto como é que fica essa questão do cara que faz a tatuagem e depois se arrepende. O que ela deve fazer? Qual é o caminho que ela tem que trilhar? Então, eu acho que se a pessoa se arrependeu da tatuagem, assim, primeiro acho que a pessoa, antes de fazer, ela tem que pensar bem para não se arrepender. Para não ter que depois ter que procurar um médico especializado, um cirurgião, para poder fazer essa remoção da tatuagem. Tipo assim, tem muita gente que não procura, tenta remover de maneiras erradas e pode dar um problema sério, isso não é legal. Eu acho legal sempre você procurar um especialista na área para poder retirar essa tatuagem, no caso. Inês, eu conheço uma amiga que ela é professora, foi fazer um teste para trabalhar no colégio e ela passou em todas as etapas, só que ela tinha uma tatuagem na mão, né? Aqui nessa parte aqui do corpo. E o empregador falou para ela que ela tinha passado tal, mas que por uma questão religiosa dele, né, ele teria que avaliar a situação dela. Como que o candidato deve agir numa situação dessa? Eu acredito que se fosse eu no lugar dela, eu respeitaria a posição do empregador. Até porque, tudo bem, uma coisa discretinha, tão discreta que ela passou por tudo e só foi visto lá no final, né? Então, acho que ela tem que respeitar, até porque quem está possibilitando a ela um emprego é essa pessoa. Então, não há muito o que ela fazer. Ela pode até, isso é discriminação, pode buscar uma coisa judicial, mas isso não vai adiantar muito, porque se a pessoa se vê obrigada a dar um emprego para aquela pessoa, ela vai dar, daí a algum tempo
não vai adiantar muito. Então, eu acho que é a questão até dela conversar, olha, isso foi feito assim, é uma coisa discreta, não acredito que vá desrespeitar muito. Assim, acho que a pessoa, sempre que possível, deve ter uma postura humilde diante das situações e não querer se impor em situações como essas, entendeu? E você, Carol, que tem tatuagem, como você se comporta numa situação dessa? Você chega, mostra, fala que tem, ou prefere esperar para ver qual vai ser a atitude do seu futuro contratante? Assim, eu fiz a minha primeira tatuagem com 26 anos, ou seja, quando a minha escolha profissional já estava mais do que definida, já estava consolidada. Eu tinha quase 10 anos de profissão na época, porque eu trabalho desde o primeiro semestre da faculdade, então eu deixei para fazer tatuagem quando eu estava assim, muito consciente mesmo da escolha e da questão da minha profissão. Eu acho que a pessoa tem que ter muita consciência da opção profissional dela. Sabe, tem que fazer a tatuagem. É claro que às vezes é um momento mágico, a gente não pode esperar, mas tem que ter muito em conta essas questões que podem ser limitantes para o mercado de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, que sonha em ser médica, não dá para ter uma tatuagem na mão ou no antebraço, desculpa, porque um paciente que é um pouco mais cabreiro com agulha, com contaminação, o cara tem hipocondria, com mania de doença, o cara vai ficar assustado. Pô, o cara tem uma tatuagem, o cara não se cura com agulha, vai cuidar de mim, entendeu? Só isso que eu acho que tem que ter. Sempre bom senso. Bom senso é tudo na vida. Era exatamente isso que eu ia falar. O bom senso é o caminho, né? O Arena vai ficando por aqui. Eu quero aproveitar para agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Todo mundo hoje, acho que esclareceu bem para os nossos telespectadores, né? Como é que funciona, como é que é essa realidade. E a Inês, que falou disso desde o primeiro bloco e fechou muito bem, porque assim, ela está sempre batendo nessa tecla do bom senso, né? Que é preciso ter bom senso, que é preciso ter bom senso. Eu acho que esse é o caminho mesmo, não só para quem tem tatuagem, como para qualquer outra situação da vida, né? Exatamente, com certeza. O bom senso, como ela falou, é tudo, eu concordo inteiramente, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela participação aqui dos nossos alunos e a gente se encontra aí numa próxima edição do Arena Universitária. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau!